Olá, eu sou Luiz André Coelho, jornalista do Grupo Canal de Comunicação, e seja bem-vindo ao programa Em Pauta. Hoje nós vamos conversar com Ana Perugini, deputada estadual pelo PT e uma das principais lideranças do interior paulista. Seja bem-vinda, Ana Perugini, tudo bom? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui em Piracicaba, uma cidade de uma cultura extensa e tem uma tradição, e uma cidade que é irmã de toda a nossa região metropolitana, inclusive que abastece o nosso sistema Cantareira também e nos alimenta com água. Perfeito. Deputada, você pode contar brevemente para a gente como começou sua caminhada política, como você se interessou pela política e quais foram os principais temas, né, de abordagem no seu começo? Eu me interessei pela vida, porque a política foi uma necessidade imposta na política partidária, a partir dos movimentos sociais, e o desrespeito total naquele período, na década de 80, aos movimentos sociais, principalmente por áreas. Eu fazia parte do grupo de jovens da comunidade, da SEBS, que eu chamo a SEBS, naquele período. Naquele período, nós defendíamos que só a oração precisava de ação. E foi um momento de intensos movimentos por água, por transporte, por iluminação pública. E isso acabou, de fato, nos levando, a partir de uma grande manifestação por água, nós chegamos a ficar 7 dias sem água onde eu moro até hoje, né. E nós não fomos recebidos nem pela Câmara Municipal e nem pela prefeitura. Nós saímos de lá, voltamos para a comunidade e começamos a discutir a necessidade de representação na vida política partidária, porque era político que nós fazíamos também, mas não de forma organizada em partido. Mas que nós precisávamos de começar a fazer essa disputa também, com uma forma de sermos ouvidos. Perfeito. E nessa campanha política, nesse lado político, qual foi o principal projeto que a senhora tem e até hoje é uma mudança na sua vida e também da população que você consegue ter uma certeza, uma clareza que atuou como uma política? Olha, tem um projeto que é o alicerce para a estrutura da sociedade, que é o PIB da vassoura, que é um projeto onde nós devemos verificar e medir quanto custa esse trabalho invisível que é praticado em grande parte, chega a mais de 98%, por mulheres. É o trabalho de lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, dos doentes, cuidar da casa, e que ele não é mensurado, ele não tem preço. Então, quando nós falamos de produto interno bruto, quanto que o nosso país produz com o comércio, quanto o nosso país produz com a indústria, nós não temos mensurado ali, nós não temos estabelecido nesse PIB, porque o PIB total, ele é uma média tirada pela totalidade e a divisão desse PIB, desses PIBs, dessas contas satélites. E nós precisamos de mensurar o trabalho invisível das mulheres, porque ele é tido como, ele tem um valor, né? Um valor e um preço invisível também. E por conta disso as mulheres são invisíveis também. Foi naturalizado esse trabalho a nós, e que nós o fazemos pelo amor que nós temos pelo trabalho. Isso quer dizer que, primeiro, todo trabalho tem que ser amado, né? Deve ser amado. E segundo, que não é porque ele é mensurado, ele tem um valor financeiro, um preço, que ele não é um trabalho de amor, né? E o Estado precisa de reconhecer isso, porque a dona de casa tem o direito de se aposentar. A pesquisadora, ela tem o direito de voltar para o mesmo lugar onde ela estava quando ela sai em licença maternidade e vai cuidar dos filhos. Ela não tem que voltar para o final da fila, não é? Nós precisamos de parar de escutar, como eu ouvi muitas vezes na primeira proposta de reforma da Previdência, ainda por meados dos anos de 2015, 2016, de que nós queremos ser iguais, mas na hora da aposentadoria nós nos aposentamos de maneiras diferentes. Naquele período eu já tinha um ensaio total do que seria o PIB da vassoura, e nós sabemos que as mulheres trabalham em média por semana 10 horas a mais que um homem. Uma menina, que um menino também trabalha mais. Então por mais importante que haja esse reconhecimento, e para que ninguém se sinta desmerecida, né, e apequenada por conta, né, se sinta pequena porque é dona de casa. A dona de casa, ela tem um papel na economia, e esse papel na economia precisa ser reconhecido. Então eu acredito, o PIB da vassoura é um projeto revolucionário, na verdade.
Agora, do ponto de vista efetivo, que modificou a vida de muitas pessoas, eu espero que um dia nós consigamos colocar isso, né, num ranking mesmo, foi o projeto da vacina do HPV na rede pública. Quando eu assumi em 2007, a vacina existia desde 2006 na rede privada. Muito cara, 3 doses, e nós começamos todo o movimento que levou a vacina, de fato, à rede pública em todo o nosso país, né. Então saiu daqui de São Paulo, e naquele período eu conheci o Instituto Butantan, falei: "O Instituto Butantan tem como produzir a vacina", hoje é o instituto que produz a vacina. Então eu acredito que isso, de forma, bem resumida, um aconteceu, mudou a vida, outro vai revolucionar toda a estrutura da nossa sociedade quando nós tivermos contabilizado isso, que é o PIB da vassoura. Perfeito. E falando, né, sobre violência, sobre essa parte que você tem defendido muito hoje na Alesp, né, uma das principais frentes, é a principal frente contra a violência da mulher. Como esse combate tem sido feito, como o fortalecimento das DDMs vem sendo feito, como você vê esse, né, esse trabalho do seu, não só seu, mas da sociedade tentando fortalecer a DDM, tentando fortalecer essa patrulha da Maria da Penha, e quais os projetos dentro da Alesp e dentro do estado de SP, de São Paulo, tendo em vista que hoje o estado de São Paulo tem um aumento no crescimento da violência contra a mulher? Eu acho que nós precisamos fazer um recorte nisso tudo, né. Primeiro que a violência contra a mulher, ela ela está alicerçada numa cultura. Quando nós falamos de cultura, essa cultura ela atinge homens e mulheres. Ela atinge instituições, o que é um grande problema também. Porque quando nós pensamos em democracia, nós entendemos que as instituições vêm defender a democracia. E quando há tratamento desigual entre aqueles que são iguais até diante da lei, que é o caso da mulher, é o caso da igualdade de gênero, nós estamos praticando uma injustiça muitas vezes, eu não diria sem perceber, mas uma injustiça naturalizada. E ela pode ser e amparar a violência. Então, esse recorte precisa ser feito. A outra questão em relação à violência contra a mulher é que há papéis que cabem ao poder executivo, cabem ao poder legislativo, cabe a todo o judiciário, cabe à nossa sociedade. Então você tem essa cultura perpassando todos esses elementos institucionais aqui, e a sociedade civil como um todo organizado. Então quando você vai fazer o combate à violência contra a mulher, não se trata só da instalação de DDMs. Você tem um decreto presidencial, foi o caso do presidente Lula, decretou que as delegacias DDMs deveriam funcionar 24 horas, mas você não tem essa realidade acontecendo. Nem mesmo no estado que inaugurou a primeira delegacia de defesa dos direitos das mulheres aqui no estado de São Paulo, né, que foi o estado de São Paulo. Então ele saiu à frente, nem mesmo o nosso estado tem delegacias o suficientes. Agora, o importante é que nesses espaços institucionais, vamos falar agora da União, do presidente Lula, você tem, diante do feminicídio, que foi algo alarmante, cresceu muito, a lei de feminicídio ela vem de 2023, passou a ser crime hediondo, em determinado momento, se não me falha a memória, foi em 2021, passou a ser crime hediondo. Mas quando você fala em feminicídio, você tem ouvidos, né, que não escutam, né, nem bocas de quem deve falar sobre isso e propor uma medida em relação a isso, inertes, você não tem, você só viu o crescimento disso. Nós temos o mapa da violência de 2024, que foi apresentado em 2025, ele mostrou que havia uma estagnação no feminicídio, mas uma elevação no número de outras violências, que são as outras violências que a Lei Maria da Penha já deixou claro, né? A patrimonial, a violência física, a violência psicológica, né? A, os casos de estupros, nós tivemos também. Houve um aumento dessas violências e o Disque Denúncia trouxe esse número. Quando você ignora esses números, sabendo que o ciclo de violência, muitas vezes, em grande parte das vezes, ele não culmina no feminicídio de um momento para o outro. Não é um start assim. Você tem antes violências que antecedem ao feminicídio, que é a ponta do iceberg das violências nossas, né? É você ser morta porque você é mulher, né? E no nosso país nós chegamos a um número absurdo de 1.568 feminicídios, né?
no ano. Eu costumo fazer um retrato, né, de uma coisa e outra coisa, porque número é algo que não nos dá a dimensão daquilo que são pessoas que deixaram de existir pela condição do seu sexo. Eu estou falando assim, uma guerra contra o Irã deixou 3.000 mortos. Ou nossa, já chegaram a 3.000 mortos a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. 1.568 mulheres é mais que metade disso só por ser mulher em um ano. Sem estado de guerra, mas num estado de absoluta violência contra as mulheres, que ignorou o mapa da violência que dizia, ó, vai aumentar o feminicídio. E foi ignorado. Então a vida das mulheres importa ou não importa? É, por que o discurso não casa com a prática? Então veio o presidente Lula e lança o pacto. Inclusive nós tivemos a abertura de mais uma delegacia aqui. Eu conversei com a delegada no dia que a nossa ministra das Mulheres esteve aqui. Tem um trabalho muito lindo feito aqui na cidade de Piracicaba, de combate à violência contra a mulher. Tem a patrulha aqui também, muito eficiente. Então, nós temos hoje mecanismo para acabar com tudo isso, não é? Mas por que continua acontecendo? Medidas protetivas são descumpridas, medidas protetivas são suspensas quando a mulher ainda se encontra num estado de vulnerabilidade, com medo, porque só quem sofreu violência doméstica ou algum tipo de violência sabe exatamente o que eu estou colocando. Quando você não se sente segura, toda a sua vida já perdeu a condição de uma vida com qualidade, de uma vida protegida pelo Estado, né? Então o Estado deveria levar em consideração isso. Aí você vem para o Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo nós tivemos aumento de recursos implementados nessa área. E nós precisamos de ter aumento de recursos, porque é impossível, falar de políticas públicas e de políticas que precisam de acontecer sem investimento. Você precisa ter recurso nessas pastas. Então não dá para você criar uma secretaria e abdicar de um recurso para essa secretaria, para que sejam implementadas medidas protetivas, medidas de caráter educativo, né? Para que a violência um dia deixe de existir aqui. E é outra questão, aí não tem como deixar de abordar. Eu cheguei a falar sobre isso na ocasião com a ministra Marina Silva, agora há pouco tempo. Uma das coisas que tem gerado o feminicídio é a baixa que nós temos de mulheres em espaços de poder. Então, quando a própria mulher não se vê no espaço para dizer aquilo que deve e não deve ser feito, ela é vista muitas vezes na sociedade que naturaliza o seu trabalho sem remuneração a um trabalho de amor, como se fosse algo que se diz que é muito importante, mas não, de fato não é dado o devido valor, o devido crédito, a coisa, né? A pertença, né? A pertença. E aí, para um outro recorte que nós precisamos de trazer aqui, eu gosto de aproveitar em qualquer situação colocar muito claro, hoje nós precisamos de fazer com que a vergonha mude de lado. Muitas vezes a mulher que sofre violência doméstica, ela tem vergonha de colocar o que está acontecendo. E daquilo que eu acompanho desde muito cedo na minha vida, tô falando desde muito cedo mesmo, antes de pensar em namorar, é que esse estado de vergonha nos encolhe e não nos coloca de maneira ativa para denunciar e para sair da violência. Saindo só da violência quando a violência chega até nossos filhos. Então é mais importante saber que vergonha tem que ter aquele, né, que praticou o ato de violência, não quem sofreu. Quem sofreu é a vítima, não tem que ter vergonha. Ela tem que ter consciência do seu direito e procurar ajuda. Perfeito. Pensa, você até falou, tem uma fala importante, que ela já está enraizada, né? É algo que já está dentro da sociedade e a gente não, em alguns momentos, não consegue ter essa mudança. Você acredita que com a educação, a gente olhando para a educação no futuro, a gente consiga mudar o pensamento, né, da sociedade no modo geral, com a educação positiva, algo que traga um benefício para a sociedade, tentando mudar esse machismo que já está enraizado há anos e décadas na sociedade? Hum. Eu só acredito numa educação que mude essa cultura se ela tiver valores diferentes, valores novos. Eu não vou falar do que eu vejo aqui. Eu vou falar do que eu vejo, por exemplo, no meu gabinete. Em dado momento, fazendo mudança, eu vi que só as mulheres estavam trabalhando na mudança. Os homens, porque eu falei, por que que os homens estão? Eles não sabem transportar, não sabem guardar as coisas, só as mulheres sabem fazer isso? Então, muitas vezes, você tem várias mulheres trabalhando, mas que o holofote é sempre em cima do homem, né?
Eu vejo prefeituras muitas vezes, aqui quem manda são as mulheres. Aí você vai ver, são 10 secretários, 2 são mulheres. Mas as gerentes, por que as gerentes? Por que não no dividido, né, 50, 50%, né? Então, nós precisamos de nos questionar em relação aos valores. Então, para a educação mudar, é preciso que o projeto político da educação seja transformador, que valores novos sejam colocados em xeque ali, para que nós possamos construir uma sociedade diferente. A outra questão que é importante, eu falei de uma educação com valores novos, né? A outra questão é que nós temos, de fato, uma condição de ter escolas, né? Escolas com professores que sejam valorizados e não coisificados. Uma crítica muito dura que eu faço, inclusive com o não direito do professor faltar. Mas precisa de ver que tem professor que falta. Todo funcionário pode faltar, não é? Mas quando o professor falta, é diferente de uma recepcionista faltar. É claro que é diferente, mas por que o professor está faltando tanto, né? Mas o professor não ensina como antes. Mas o que está acontecendo com a educação dos nossos professores, né? Como é que as faculdades estão sendo fiscalizadas? Qual o incentivo que alguém tem hoje em ser professor, né? Então, todas essas perguntas, né, nos questionam, né? Nós precisamos de nos questionar por que a sociedade está, de fato, nesse momento, desse jeito. A outra questão é que hoje nós estamos não só disputando com a tela da televisão, nós estamos disputando com a tela da internet, no celular, que tem levado os jovens a bichos com clínicas especializadas em tratamentos, inclusive, porque é uma droga, né, lícita. Então, hoje nós temos algo que é inovador, que é o ECA digital, e que nós precisamos de conhecer e começar a implementar na nossa rede familiar, que é o primeiro ciclo de educação. Depois nós temos um outro ciclo, que é a escola, e depois esse ciclo inserido na nossa sociedade. E num determinado momento acontecendo tudo concomitantemente, né? Então, se tem algo que nós precisamos de fazer, com certeza, é nos avaliar, né? Nós temos a condição de tecer, tecermos críticas a nós mesmos para que esse mundo seja um pouco melhor. Perfeito. Falando sobre educação, né, educação pública, você acredita que a partir da valorização do professor, da rede estadual, a gente consiga ter uma rede maior de ensino, uma aplicação, mais justa para a sociedade, olhando o Estado em si? Uma valorização desse professor, da escola e também universitário? Olha, eu não consigo dissociar a educação, né? O ensino fundamental, o ensino médio, o ensino universitário, né? Eu não consigo dissociar esses momentos como este momento esse é mais importante, não. O melhor local onde você aprende a ser gente com gente é no banquinho de areia, sabe? Quando você tem que emprestar a tua pá, você tem que aguardar o momento de pegar a única pá para dividir com todos. Isso é um momento crucial na educação, né? Quando você chega, no ensino médio, né, na flor da idade, né, é o momento também de você estar firmando valores ali, né, e de você aprender a respeitar um ao outro, respeitar o professor respeitar o aluno, e é troca, né. E a família é o embasador disso, e a escola veio para ensinar, a ensinar a leitura, a ensinar o pensamento crítico. Educação vem no primeiro espaço, o espaço da nossa família, né. Então, eu acredito que esse processo, ele está interligado, ele não é dissociado um do outro, né. E como o professor vai ser valorizado em todo esse espaço? Entendendo o professor é um profissional da educação, né. Quanto mais ele absorve de conhecimento e interage com os seus educandos, mais ele se aprimora, né. Que condição o professor está tendo de exercer essa atividade hoje? Até onde os desvalores, né, chegou e contaminou toda essa comunidade, né. Recentemente eu estive numa universidade, aliás a Unesp é uma universidade, chama Universidade Caipira, né. É a universidade do interior do estado de São Paulo. E ali, não muito longe, tem todo um aparato, ali na cidade qual é o nome da segunda cidade, a cidade de Araraquara tem todo um aparato para um exame laboratorial melhor que nessa escola onde eu estive, nessa universidade onde eu estive. E conversando ali, me foi falar: "Olha, preciso de mais recursos para coletar um laboratório", assim: "Olha, escuta, mas lá
Tem um centro que tem todo esse laboratório. Ah, mas é importante. Quando você sai daqui, você vai colar e você tem uma interação. Hoje em dia parece que é tudo tão difícil, né? Mas tem que, nossa, deslocar hoje. Imagina quando nós não tínhamos estradas. Porque os romanos fizeram estradas. Então, hoje, a iminência dessa velocidade, né, do fio, de tudo passava lá, você também não consegue pensar. "Ah, é importante que eu faça bem feito, que eu vá lá, conheça alguém que pense de maneira diferente, que interage diferente com os elementos dentro no laboratório, que eu faça essa troca de espaços, né. Tudo isso é processo educacional. Por isso que eu falo, até onde nós somos contaminados, até onde nós podemos nos contaminar, né, com outros valores, nessa interação, ver aquilo que está ocioso, que consegue suportar uma carga maior, até de novos territórios curriculares, de novas formações, tudo isso é importante. Tem algo que eu defendo, até perguntei para uma professora que é da minha bancada, a professora veio e falou: "Você acha que eu estou maluca, né?" Porque eu penso que a educação de ensino médio deveria ser assumido pelo governo federal. Assim, seria tão importante que nós conseguíssemos, né, trabalhar de forma, pensando no país, no conhecimento, na tecnologia, em valores se envolver com o seu país, né, como um todo, né. Falei: "Não, não, não, é por aí mesmo". Então, porque o município que cabe a educação infantil precisa de ficar perto, né, ficar pertinho ali, né. E depois o ensino universitário, a partir do ensino médio, voltado de novo para o nosso país. Então, são sonhos de quem frequentou durante 4 anos essa comissão de educação em Brasília, e de que teve a educação como um fator que mudou totalmente a vida. Eu sou filha de um pedreiro. Meu pai é pedreiro, foi pedreiro a vida toda, depois passou ele foi autodidata. Minha mãe sempre trabalhou como empregada doméstica. A educação foi revolucionária na minha vida. E eu tive o privilégio de ter grandes professores, que inclusive são amigos meus até hoje. Perfeito. Deputado, e falando, né, você veio de Hortolândia, foi vereador em Hortolândia, tem essa passagem por lá. Qual que é a importância de fortalecer esses municípios e dar força para o município em si mesmo, né? Dar força para ele com emenda, com participação dentro do estado. Qual que é a importância do município em si dentro da política? É onde eu vivo. Olha, você não se você todos nós olhamos para nós, né. Quando você quer voltar, você volta para sua casa, né. É na sua cidade que você mora, é aqui que você estuda, aqui que você trabalha, aqui que você se relaciona, é aqui que você frequenta o posto de saúde, né. É aqui que você procura uma emergência. Então você naturalmente, você tem que fortalecer essa rede no local onde você vive, para que você consiga ter a toda a condição de expandir. Eu sou municipalista convicta. Inclusive temos que essa reforma tributária, ela vem inclusive para isso, né. Olha, você tem, por exemplo, a cidade como Paulínia tem uma Replan, mas nós temos moradores em todo o entorno ali, não é. O fator gerador daqui a pouquinho vai ser totalmente o local de seu consumo, o local onde você vive. Tudo isso tem que ser pensado, porque senão você tem grandes distorções de tudo isso, né. Então o Estado precisa pensar, quando falo Estado, né, estou falando da União, estou falando do governo estadual e do municipal, porque é uma forma de promover uma gestão mais eficiente e de haver um consumo maior na sua localidade. Isso é importante. Perfeito. E para 2026, o que a senhora planeja? Está pensando, em se candidatar e qual cargo a senhora vai atuar em 2026? Então, eu sou pré-candidata à reeleição, aqui a deputada estadual. Já estive em Brasília e eu acredito que eu tive uma missão importante ali, cumpri bem minha missão ali, mas o meu lugar onde eu posso ser mais útil é aqui em São Paulo. Eu preciso necessariamente desse contato, eu sou formadora por excelência. Eu cresço no relacionamento com as pessoas. Eu preciso de luz, né, não tem que vocês não têm luz direta. Ah, só luz artificial. Eu preciso de sol, eu preciso de ver chuva, preciso de andar, preciso de conversar com as pessoas. Eu aprendo das pessoas, há uma troca entre nós, né. E como eu sou municipalista convicta, fica cada vez mais difícil você tratar
em Brasília de tudo isso, né. Então a relação direta aqui no estado é importante para mim. É, eu acompanhei suas redes sociais, né, você sempre tá no interior, sempre tá Hortolândia, passou por Piracicaba. Não, e me cobra: "Oh, mas você não me liga", às vezes eu saio: "Quando é que você volta aqui?" Eu falei: "Nossa, eu acabei de chegar". Eu não sei, é uma coisa muito, então eu tenho essa necessidade. Brasília, pelo menos a legislatura em que participei foi em 55ª, teve o processo de golpe de Lula, né. Então teve todo aquele foi um processo muito truculento ali dentro, e de pautas que eram colocadas em cima da hora. Então eu acredito que naquele momento eu às vezes eu estava chegando no aeroporto, tinha que voltar para trás. E até que um dia eu coloquei, falei assim: "Não, não volto para trás, eu vou para o interior, eu vou concluir minha agenda". Ele falou: "Não, você não pode". Eu: "Posso sim, vou fazer, você e vamos ter que dar um jeito nisso". Porque do contrário foi um processo de te manter absolutamente em Brasília, seu contato que você deveria fazer no seu estado. Acaba ficando isolado ali por um Acaba tempo, ficando ilhado até, né, você fica numa redoma ali, não consegue sair pro interior, né. E tem uma coisa, você precisa de manter seus pés onde você quer que o seu coração esteja, né. Isso não é meu, é de Frei Beto, ele tem razão. Perfeito. E qual mensagem a senhora deixa, né, para quem está indeciso na eleição, para quem ainda não tem uma perspectiva, e também para os jovens, né, que desejam ingressar na política, não só para os jovens, mas também para as mulheres que desejam ingressar na política? Ninguém faz por nós aquilo que nós devemos fazer, só nós podemos fazer. A juventude precisa de estudar. E quando eu falo estudar, não é só ir para a escola. Acabei de falar com minha filha terminou medicina há pouco tempo. Falei assim: "Não adianta você ter terminado medicina, tá estudando para fazer residência em cirurgia agora, e sem atuar na comunidade. Então vá para a escola, vá participar do grêmio estudantil, vá participar do diretório acadêmico, vá entender como são as relações ali dentro com a direção da escola, a a a comunidade estudantil, mais a comunidade, da direção, mais professores, como é que se interage com a sociedade ali no entorno. Participe disso, né, para que você possa criar uma consciência crítica daquilo que precisa permanecer, daquilo que deve ser mudado, para que você se torne de fato uma pessoa que interaja com esse mundo, né. Então os jovens estudar, e as mulheres eu comentava com o Cássio quando eu vinha para cá, né, quando eu falo que essa forma de ver o mundo, ela não está só no homem, né, o machismo não é só homem, o machismo também existe na mulher. A mulher, ela precisa de questionar algumas coisas. Passei minha vida toda, meu papai e minha mamãe, meu pai vai fazer 89 anos agora, minha mãe vai fazer 84. E durante muito tempo eu ouvia assim: "Não, sua mãe não gosta de telefone, sua mãe não gosta de telefone", mas espera aí, o crédito do telefone fica em qual telefone? Então nós precisamos de questionar, né, de questionar e de começar a participar. Perguntar por que que é assim, né? Nem sempre foi assim, por que que é assim agora? Por que que não pode ser diferente? Participar. Perfeito. E é algo que no interior também vem ganhando força, ainda é pequeno o número de mulheres na política, vem ganhando força, mas você acredita que no futuro, né, olhando futuramente, a gente possa ter mais mulheres que representem outras mulheres na política? Só se as mulheres acordarem. Pelo seguinte, nós fizemos uma discussão muito, lembro, lhe falei da reforma previdenciária, das coisas que eu escutei: "Ah, vocês querem direitos iguais?" Mas espera aí, eu trabalho como eu trabalho, eu faço questão de me aposentar com a mesma idade e tudo. A outra questão que você escuta, né: "Ah, mas as mulheres querem ir para a política, mas vão para a política, quantos votos têm?" Hum? Há quantos anos um homem está na política? Quantos anos a mulher pôde começar a votar e ser votada? Essa é uma questão. As mulheres hoje nós somos mais de 6 milhões a mais de habitantes país, neste nosso país, né. Mas por que que o nosso olhar ainda é de votar em homens? Por que que você precisa de uma cota estabelecida de 30%? Os países, como a Argentina, onde as mulheres ocuparam metade do espaço, foi feita uma negociação com o quê? Com o presidente que iria assumir o a ca a casa legislativa, de que teria que ser, que o estabelecimento seria metade para homem, metade para mulher. Sem que haja uma participação maior das mulheres nesse espaço, por determinação legal, nós vamos ter cada vez mais uma dificuldade, porque quem acaba legislando para as mulheres, para ter a condição de pensar na política, são as mulheres.
Então, eu acredito que é preciso que as mulheres despertem para isso. Eu não tenho grandes expectativas, se nós não passarmos por esse processo de cadeiras efetivas para as mulheres. E não serei eu que vou colocar chancela, porque não foi colocado para nenhum homem se ele é ou não é alguém que tenha consciência do que é ser mulher. Falei, não foi feito isso com nenhum homem, não vou fazer isso com nenhuma mulher. Mas muitas vezes uma mulher se opõe a outra mulher porque ela ainda não despertou para aquilo que ela própria vive naquele momento, né? Então é importante que nós tenhamos esse olhar vigilante, mas que antes e acima de tudo nós incentivemos mais a vinda de mulheres para a política e olhemos essas mulheres com o mesmo olhar que eu olho muitas vezes com a minha equipe, né? Mas Ana, na direção, falou assim: olha, só que é o seguinte, o Carlos saiu de casa, eu tenho certeza que ele entrou, tá? O Carlos entrou, tomou banho, tomou um café e saiu. A Carla, que é a esposa do Carlos, e é Carla o nome dela, com certeza foi pensar no café da filha, na lancheira da filha, alguma coisa que tinha que fazer na casa, porque até delegar e delegar dá muito trabalho. Então, normalmente as mulheres ocupam 30% do seu tempo cuidando dos afazeres domésticos. Esses 30% lhe subtrai o tempo dos 100% que teria em relação ao trabalho. Então, nós precisamos despertar para tudo isso. Essa foi a nossa conversa com a pré-candidata a deputada estadual, Ana Perugini. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Obrigada a vocês que estiveram conosco até esse momento. E fica aqui o nosso chamado, né? O que nós somos, nós levamos para onde nós vamos. Então, toda a crítica que se faz à política, nós devemos fazer a cada um de nós, né? E é importante que a gente ocupe esses espaços, todos eles. Tem. Para você que está aqui até o final, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem conferir com a gente mais candidatos também.